que o Senhor tem algo novo para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Deus havia já reformado, estava começando a reformar a história do seu povo, através de Noé. E Deus desejou que o seu nome fosse glorificado, fosse servido, fosse adorado por um povo de propriedade exclusiva, uma nação santa, um povo inteligente. Muito embora a nação da humanidade não tinha percebido ainda o valor que Deus exercia sobre o mundo, Deus resolve então separar uma nação, um povo, para que a sua autoridade, para que a sua glória viesse a ser refletida, glorificada. Foi quando Deus resolve agora separar uma pessoa, e lá de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, Deus entrega uma palavra para um homem chamado Terá. Ele diz assim: sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Terá pegou a sua família e começaram a peregrinar. Durante essa caminhada, Terá, ele tinha 3 filhos: Abraão, Arã e Eloá. Durante essa caminhada, ele perde um dos filhos, chamado Arã. E de forma consciente e de forma proposital, ele se estabelece numa cidade. Uma cidade que eles perceberam que era uma cidade boa de se ganhar dinheiro, boa de se morar, próspera. E o nome daquela cidade era o mesmo nome do seu filho que tinha morrido, Arã. E alguns anos se passaram, e Deus agora chama Abrão e diz assim: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar muito distante que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, tu vais ser uma bênção. Aqueles que te abençoarem vão ser abençoados, aqueles que te amaldiçoarem vão também ser amaldiçoados, e todas as famílias serão benditas por causa de ti, Abrão. E Abrão ficou naquela: eu deixo a minha família, tudo estabelecido, e agora eu vou ouvir e obedecer a Deus? E ele resolve obedecer a Deus e leva consigo Ló, que era filho de Arã, tinha falecido. E ao pedir para sair da terra, do meio da sua parentela, Deus estava chamando Abrão para sair da sombra da história que foi construída pelos seus familiares, pelos seus pais. Muito mais do que isso, quando Deus chamou Abrão, Deus estava prometendo bênção sobre ele, que era o resultado da obediência. Assim como Jesus foi obediente a Deus e recebeu o prêmio da ressurreição, porque para cada obediência tem um galardão, tem uma bênção. Na realidade, Deus queria restaurar o seu povo, Deus queria um povo que o adorasse. Deus tinha um plano não somente para Abraão, mas para toda a humanidade, para a nação de Israel. Ele tinha que começar com alguém, ele escolheu Abrão. Ele poderia começar com José, com Isaac, com qualquer um, mas ele escolheu Abrão. E a partir daquele momento, ele estabeleceu
o seu propósito. Então, ele disse: se tu fores, tu serás abençoado. E não somente você, mas a cada um que submeter a sua herança. Deus pede então agora a Abrão que deixe para trás as histórias vividas, para que ele pudesse agora viver uma nova história que ainda estava por vir. Uma nova história que ainda estava por vir. Então vamos analisar um pouco a vida desse homem, um pagão que morava em Ur. Eles adoravam um deus Lua, uma cidade muito idólatra. E esse homem, um pagão transformado num homem de fé. Interessante isso. Então Abraão vinha de um ambiente poluído, de uma cidade pagã. Então a leitura espiritual que nós fazemos de Abraão é a leitura de um homem pagão, cheio de idolatrias no coração. Então eu quero dizer o seguinte: até o capítulo 15, Abrão, como Abrão, ele cometeu 3 grandes erros, assim como eu e você temos cometido erros. Ou seja, ele ainda não tinha mudado a sua história e a sua vida, assim como Pedro também não tinha mudado a sua história, a sua vida, quando negou Jesus, mesmo andando com Jesus. A história de Abraão permanecia a mesma. O primeiro erro foi quando ele negociou a sua mulher. O que é isso, pastor? Ele deixou que a sua mulher dormisse com o rei, para proteger a sua pele, para não morrer. Ou seja, Abraão teve medo, desacreditando de que Deus o podia livrar. Falta de fé, deslizou. Era um homem comum, natural. O segundo erro que cometeu foi a mentira. Ele mentiu a respeito da sua história, do seu contexto familiar. Ele disse para todos que a sua esposa Sara não era sua mulher, era sua irmã. Tudo porque estava com medo. Ele chegou até a ser chamado a atenção pelo rei Herodes. Ele foi chamado a atenção. O que é isso, rapaz? Assume a tua postura. E o pior de todos os erros, ele omitiu, ele escondeu o seu chamado. Ele entrou na terra e omitiu o seu chamado. É tanto que quando eles passaram por uma seca, ele correu e fugiu para o Egito. Ele entrou como uma pessoa qualquer, sem identificar-se. Ele não assumiu a identidade de um homem de Deus. E é aqui onde eu vejo que esses erros de Abraão ainda está acontecendo todos os dias em nossas vidas. Tem muitas pessoas que, porque foi convidado para participar de uma reunião, ela faz questão de dizer que não é crente. Ela diz assim: pastor, o senhor vai ser convidado, mas eu não quero que o senhor fale da Bíblia e de Deus para aquele casal. Eu já ouvi isso. Ninguém sabe se aquela pessoa é crente, ninguém conhece a identidade dessa pessoa. Às vezes é um homem de Deus, é um pregador, é um pastor, é um profeta, mas ninguém sabe. Você não pode se omitir o seu ministério, o seu chamado. Você não pode mentir com medo. Você não pode negociar os princípios que Deus te deu, e muito menos os teus familiares. Olha que coisa absurda. Pois Abraão cometeu esses erros, e isso passou para o seu filho. Isaac fez a mesma coisa, para salvar a sua pele e para se proteger, também mentiu. Disse para Abimeleque que Rebeca era sua irmã. Isaac, que era filho de Abraão, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Isaac tinha como seu filho favorito, e Rebeca amou muito mais a Jacó do que Esaú.
E isso gerou o quê? Na família, comportamentos esquisitos e disfuncionais, como ódio, como desconfiança, como dúvida, insegurança, e impactou negativamente a vida dos seus netos. Abraão agora passa a ter netos assim, fracos. Jacó, por exemplo, teve 12 filhos, e deixou bem claro que José era o seu filho favorito, o que gerou uma série de conflitos na família, ao ponto, inclusive, que os outros irmãos venderam o próprio José, como se fosse um escravo. E aí, queridos, um dos filhos de Jacó, chamado Judá, teve 3 filhos, e esses filhos de Judá se tornaram tão imorais, tão promíscuos, que Deus o puniu, tirando a vida deles mais cedo, por causa da promiscuidade, do pecado que eles estavam cometendo. Mais tarde, Judá teve relações sexuais com a sua nora, e a sua nora se fantasiou de prostituta, estava lá, e ele foi lá e coabitou com a sua nora. E José, como um adolescente, teve seus problemas de idade, de conflito de geração, mas foi muito snob, orgulhoso, prepotente perante os seus irmãos, contando um sonho do qual seus irmãos tinham que se tornar súditos dele. Por causa disso, passou a ser odiado pelos seus irmãos. Cuidado, amados, com aquilo que Deus coloca e revela para você. Nem todo mundo está preparado para receber esse tipo de revelação. Aí eu pergunto, diante desses homens aqui que eu narrei para vocês, vocês gostariam que algum deles fossem pastor de vocês? Líderes de vocês? O sogro da filha de vocês? Eu quero dizer, amados, vocês podem celebrar, vocês podem glorificar a Deus, porque a sua família tem menos problemas que estes heróis aqui do passado. Muito menos. Meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o autor de Gênesis incluiu estes homens aqui na narrativa bíblica por uma razão. Eles são falhos? Sim. Eles têm pés de barro? Tem. Mas o herói da história não são nenhum deles. O herói da história chama-se Deus, Jeová Sabaote, Deus dos exércitos. Amém, queridos? A Bíblia, eu me encanto, porque a Bíblia é um livro da vida real. Entendeu, queridos? Ela não esconde as mazelas, os erros que os homens cometeram. A Bíblia é um livro que conta a vida como ela realmente é. A Bíblia revela Deus. A Bíblia revela quem Deus é. Ele é presente, Ele é amoroso, Ele é justiça. E Ele se revela com a sua própria criação. Além disso, Ele toca na vida de cada um. Onde tem Ele toca na vida de cada um para transformar a sua história, porque Ele quer que cada um de nós venhamos a glorificá-lo, venhamos a servi-lo, venhamos a obedecê-lo. Essa transformação não é somente para o seu benefício, mas essa transformação é para o seu benefício, o beneplácito de Deus, para a glorificação de Deus Pai, para o exercício da vida de Deus, para o cumprimento das promessas, para o estabelecimento do propósito de Deus aqui nessa terra, queridos. E consequentemente você será abrilhantado com tudo isso. Grandes homens de Deus tiveram suas histórias mudadas, transformadas, quando parecia que tudo estava chegando ao final. E agora? Assim foi o caso do próprio Abrão, que depois de velho, recebeu um chamado de Deus, e se tornou pai de multidões, mesmo a sua esposa sendo estéril. O que é isso, gente? Isso é loucura. É loucura. É olhar para você e falar assim, você vai ser dono de uma concessionária, você não tem nenhum carro. Eita Deus tremendo, né? Isaac obedeceu à vontade de Deus para que morasse no deserto. E mesmo assim, ele prosperou 100 por 1. Jacó, que era usurpador, enganou seu irmão, enganou seu pai. Um dia teve um encontro com Deus e teve a sua sorte mudada. Inclusive o seu próprio nome foi mudado.
José, que foi jogado numa cisterna e vendido pelos seus irmãos, depois passou a ser governador do Egito. Moisés, que de fugitivo e assassino, se transformou em libertador do povo hebreu. E hoje eu pergunto, qual é a sua história? O que Deus tem preparado para você? E quando eu fiz essa pergunta, quando eu escrevi essa pergunta, Deus começou a pontilhar muitas pessoas aqui hoje, entendeu? Deus começou a me mostrar família do Marcelo, família da Ruth, Ivanildo. Deus começou a vida da Marilene, eu lembrei muito bem hoje também. A vida de muitos que vieram para cá, às vezes sem nada, só com a cara e a coragem. E que Deus mudou a história de cada um. A vida de cada um, eu vejo, eu conheço, os que eu conheço. Eu posso dizer, qual tem sido a tua história? O que Deus tem preparado para você? Há 8 anos atrás eu estava consertando telefone. Ontem eu fui em Guaraí com a minha esposa testemunhar. Há 8 anos atrás eu estava indo ali, dormindo no hotel que eu estava trabalhando. Ontem nós fomos pregar a palavra de Deus ali. Para haver mudança na história, tem que haver mudança de identidade. No capítulo 15, começa a acontecer o processo da mudança. Há uma mudança radical na vida de Abrão. E para que essa mudança ocorresse, teve que haver mudança de identidade. Inclusive, seu nome foi mudado. Abrão para Abraão. Abrão significa homem de visão limitada, pai de um filho só. E Abraão significa que não existe mais limite para as suas conquistas. Ou seja, a sua descendência não terá mais limite. Eu vou mudar o teu nome, meu filho, porque tu não vai mais conseguir contar a tua geração. Tu serás pai de grandes nações. As tuas conquistas serão inúmeras. Mas quando esse homem recebe o confronto de Deus, Deus promete fazer conhecido o seu nome. Antes era Abrão do paganismo, antes era Abrão de omissão, Abrão das mentiras e de tantas outras coisas ruins. Agora, a partir desse capítulo 15, Abraão é de Deus, Abraão é de bênção, Abraão é de conquistas, Abraão é de ilimitações, queridos. Aleluia, amados. Então, vimos que para que os projetos de Deus se estabeleçam, possam concluir em nossas vidas, é preciso que haja mudança de identidade. O que é uma identidade, hein? Me dê sua identidade, pastor. Aí eu coloco aqui. Está lá. Uma fotografia feia, né, com um número, e o dia do nascimento, aquela coisa toda. Certo? Aí você entra em qualquer lugar porque você está identificado. Aí no dia que você conhecem a Deus, Ele pega essa identidade sua, rasga ela e te dá uma nova identidade. E você passa a ter uma nova natureza. Se você mentir, você não mente mais. Se você tinha medo, você passa a não ter mais. Então, amados, aconteceu uma mudança. E Abraão recebe esse confronto e essa mudança. Muitos dizem que depois dos 40, nenhum homem pode mudar. Outros dizem que não pode haver mudanças na vida do homem. Ou seja, não é, isso nunca acontece. Tem pessoas que não acreditam em mudanças. Mas nós lemos na palavra que Deus pode mudar quem Ele quer, quando Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Portanto, você está aqui e você está sendo mudado a cada dia. É o que acontece em Gênesis 15, 5 e 6. Me acompanhe, por favor.
Gênesis 15, 5 e 6. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Oh, glórias! Eu achei interessante, eu quero parabenizar, obrigado Ruth, Rafael, o pessoal do teatro, arrumaram até ali as estrelas. Coisa fantástica. Deus havia feito uma promessa a Abraão dele ser um pai de grande multidão. Ele tinha quantos anos quando Deus estabeleceu essa promessa? 75 anos, Gênesis 12, de 1 a 4, nós lemos isso. Agora, ele chama Abraão para fora da tenda e diz assim: escuta, cara, nada aconteceu, estou te esperando. Quase 25 anos se passaram, ele agora já tem 99 anos. E Deus entrega essa palavra para ele. E ele começa a questionar a Deus e duvidar do projeto de Deus, dizendo no verso 2, no verso 3: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Eu não tenho filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eu só tenho esse menino que mora comigo, esse menino de criação. E Deus falou assim: filho, não será esse, a promessa não é para esse, filho. Abraão estava pertinho de perder a bênção. Gente, a bênção está na nossa porta, em nossas mãos, e nós estamos perdendo, amados. Nós estamos perdendo a bênção. Um irmão ligou para mim e disse assim: pastor, terça-feira agora, o senhor orou por mim, eu fui curado, eu saí daqui curado, sem nenhuma dor. Só que eu amanheci no outro dia do mesmo jeito. Eu perdi a bênção, pastor. Perdeu, porque duvidou. Abraão estava pertinho de perder a bênção. Então Deus chama e ministra na vida de Abraão. E falou assim: olha, meu filho, eu vou te dar 3 ordens aqui para você cumprir. E dentro dessas 3 ordens tem 3 segredos aqui importantes, para você não perder a bênção, e a sua história vai ser mudada. Aí ele ficou assim: o que é, pai? Foi quando ele citou esse versículo: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. A primeira ordem: vem para fora, Abraão. Então conduziu até fora. Ele disse: venha para fora, meu querido. Quando a autopiedade, quando o murmúrio, quando a lamentação, os queixumes de Abraão começaram, foi quando, como se Deus tivesse dito para ele: Abraão, repita comigo, igreja, sai da tua tenda. Isso. Vire para o irmão que está do seu lado e diga assim: saia da sua tenda, meu irmão. Isso. Abraão estava acostumado a viver dentro da barraca, mesmo seu nome sendo mudado, mesmo a sua identidade sendo alterada, mas Abraão estava dentro de uma tenda. Ele olha para o chão e vê tapete. Ele olha para os lados e vê limitações, paredes de pano. A visão dele estava totalmente limitada pelas circunstâncias. Estava velho. Sua mulher também estava velha. Quando Deus fez a promessa, ele tinha 75 anos. Passaram-se quase 25 anos e Deus não cumpriu a promessa. Abraão olha e só vê o quê? Limites. Limites, nada tinha acontecido. Então Deus pega esse homem e tira ele da tenda. Abraão, vem para fora aqui. Ao dizer, vem para fora, ele estava dizendo, desloque-se e tome atitude. Saia do ponto A e vem para o ponto B. Tome atitude, se desloque geograficamente,
saia da condição que você está, mude o seu lugar, desloque-se de lugar, da zona de conforto em que você se encontra, meu filho. Primeiro passo, primeiro segredo para você não perder a bênção, é mudar o lugar onde você se encontra. Você está sentado do lado dessa pessoa, porque você conhece, talvez, tem intimidade, mas se você sair do seu lugar agora, eu não vou pedir para você fazer isso agora, mas se eu pedisse para você sair do seu lugar e sentar-se no outro local, totalmente diferente, ao lado de uma outra pessoa, o que ia gerar? Novos relacionamentos, novas oportunidades, ok? Certo? Talvez você iria até ganhar um emprego, talvez você ia ganhar uma bênção, ok, pessoal? Talvez um casamento. Tudo podia acontecer. Quando você muda de lugar, glória a Deus. Preste atenção, amados. O primeiro milagre que Deus opera não é fora da gente, não, mas é dentro da gente. Por isso eu digo, saia do seu lugar, onde você está hoje, em nome de Jesus. Deus poderia operar, pastor, na vida de Abraão, onde ele estava? Sim, é lógico que ele poderia, mas ele decidiu não fazê-lo assim. Ele decidiu trabalhar dessa forma. Você já percebeu que Deus quer que a gente se desloque? Você percebeu que Deus quer isso em nossas vidas? Mas pastor, vou sair da igreja onde eu estou? Não. Vou sair da família? Não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você tem que sair desse mundinho, esse mundinho que você construiu, dessa mesmice, das suas limitações, dessa zona de conforto, do lugar onde você está, dessa área. Saia o mais urgente. Você já percebeu que a bênção de Deus está relacionada com a atitude? É por isso que eu peço os irmãos para virem aqui à frente, sair do seu lugar, vir aqui à frente. É por isso que Jesus pediu para Pedro: pare de pescar peixe, venha pescar homens, agora venha, me segue. É importante ter atitude. Ele podia muito bem dizer assim: Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas lá, entendeu, com os meus pescadores pescando lá, eu vou fazer a tua obra lá mesmo. Não, eu quero você aqui, porque eu fiz um propósito e você vai se encaixar dentro desse propósito. Então Deus quer assim de você. Deus está te esperando para que você saia. Quando você está desempregado e aí encontra um emprego, você fica doido atrás do emprego. Você faz de tudo, trabalha dia e noite por causa daquele emprego. Por que que Deus não merece o melhor disso para você? Saia do seu lugar, faça alguma coisa inusitada. Na verdade, Deus já havia dado esse toque à vida de Abraão. Em Gênesis 12:1, quando ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que te mostrarei. Que te mostrarei. Mas saia primeiro. Saia. Se você for estudar essa palavra saia, ela vem do original kadosh, separado, santificado. Então a mesma coisa, eu estou te separando para o cumprimento de um propósito, que não cabe você saber agora, cabe você tomar atitude me obedecendo para você sair. À medida que você está saindo, eu vou clarear esse propósito para você. Kadosh para nós. Não foi fácil, né, Marcelo, receber essa palavra lá em Umas, né, Ivanildo, Ruth? Tinha emprego, ganhando bem, tudo, e aí? Vai lá para Araguaína? Sai. Eu tenho uma nova história para você, né, Vanderlei? Ao chegar aqui, as bênçãos que é encontrado, né? E aí, meu amado, minha amada, o convite de Jesus aos que querem segui-lo é o quê? Vinde a mim, todos, tem que se deslocar. O convite ao discipulado é:
aquele que quer vir a mim, negue-se, siga-me, desloque-se. A Lázaro ele disse o quê? Lázaro, vem para fora. Ao homem da mão ressequida ou mão mirrada, ele disse, vem para o meio, ou seja, desloque-se. Aleluia! Aquela mulher, para ser curada da sua hemorragia, teve que sair e tocar na orla do Senhor. Abraão estava acostumado a viver dentro de barraca. Tem gente que é assim, acostumado com murmúrio, com pessimismo, com o conforto da vida. Talvez tenha aqui nessa noite muitos colecionadores de derrotas, gente que só vê problema. Você olha para a vida e só enxerga as paredes de tenda, só vê limitações. Por quê? Porque você está dentro da tenda, porque você se acostumou com esse mundinho, com essas limitações, com as paredes, com as impossibilidades, e se acomodou com a vida. Você precisa se deslocar da vida que você está levando, igreja amada. Sair da barraca. Elias, por exemplo, Deus dizia assim para ele, saia da caverna, Elias. Sai desse buraco existencial, meu filho. Pedro, Tiago e João estavam no monte da transfiguração e disse assim, Jesus, eu quero armar aqui 3 tendas para nós, vamos morar aqui, dentro das tendas. Jesus, não! Tenda não é morada de crente. Não seja como Isaac, que copiou seu pai, onde ele chegava, ao invés de ele levantar o altar, que representa a vida espiritual, ele levantava primeiro o quê? A tenda, que representa a vida familiar, por exemplo, lá em Gênesis 1, 26, certo? Eles levantavam primeiro a tenda, depois eles cavavam um poço, que representa a vida profissional, o sustento. Eles se preocupavam primeiro com o poço, o sustento. É o que acontece hoje, muita gente está preocupada muito com o sustento, entendeu? Irmão, meu irmão, você faltou no culto. Ah, meu amigo, ele pode faltar no culto, mas não pode faltar no trabalho. E a resposta que eu recebo é o seguinte, pastor, a igreja não coloca o pão na minha mesa. Essa é a resposta que eu recebo. Então, meus amados, minhas amadas, enquanto Isaac fazia isso, havia contendas, havia brigas. Aí quando ele entendeu a palavra de Deus, ele passou agora a fazer diferente. Ele levantava primeiro o altar, depois ele levantava a tenda, depois ele cavava o poço. Quando isso aconteceu, aí ele não encontrou mais contendas, e aí ele encontrou o seu Reobote, a largueza, a expansão. Depois foi para Berseba. Então, amados, é assim. Talvez você esteja aqui hoje amargurado, pensando, ah, pastor, as coisas não acontecem mais na minha vida, meu marido não consegue vir comigo à igreja mais, pastor, minha mulher não entende, eu estou sofrendo, meus filhos dão muita dor de cabeça para mim. Eu digo, meu irmão, minha irmã, sai da tua tenda. Talvez você esteja desanimado, triste, decepcionado, frustrado com todos. Tem gente jovem, tem gente adolescente, pensando em parar de estudar. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso, isso é do diabo. Não faça isso. Meu irmão, saia da sua tenda. O projeto de Deus é maior do que o seu. Aleluias. Dê um passo de fé para vencer suas dificuldades. Sai da sua tenda e saia desse quartinho, saia da cama maravilhosa, saia da prostração, saia da murmuração, saia do debaixo do seu cobertor, mude de posição, saia e você vai ver o seu deserto se transformando num manancial. Ele vai transformar a sua dor em fonte de consolo. Saia da sua tenda e Deus mudará a sua história para melhor, eu garanto em nome de Jesus. Recamanamas. Mas saia do conforto. Deus tem algo para você. Essa foi a primeira ordem que Deus deu a ele. A segunda, ele disse assim: olhe para o céu, meu filho. Interessante, Deus manda Abraão não somente sair para fora, mas também depois de que ele saiu da tenda, do lado de fora ele está
Deus convida ele a mudar de postura, ter uma nova atitude. Qual? Essa aqui, ó. Olhar para cima, olhar para o alto. Porco não consegue fazer isso. Ele não tem essa articulação. Abraão saiu da tenda e não ficou olhando para baixo. Ele saiu e ficou olhando para o céu. Experimente levantar de madrugada, vá para fora da sua casa e olhe, comece a olhar o céu. Eu te garanto que você não vai voltar para a sua cama do mesmo jeito. Não troque as suas bênçãos por coisa nenhuma dessa vida. Abra os olhos, meu filho. Erga a tua cabeça. Você vai ver que o seu problema não é tão grande como você pensava. Eita! Seu Deus é maior do que o seu problema. Ele começa a ter uma visão correta da vida, dos valores. Quando ele sai da barraca, quando ele levanta a cabeça, Deus quer trabalhar com a gente assim. Gente que tem atitude, gente que tem postura, gente que olha para cima, gente otimista, gente que tem palavras maravilhosas. Deus está falando a Abraão: Abraão, meu filho, tome uma atitude. Davi disse algo maravilhoso: de onde virá o meu socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de onde, amados? Vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Portanto, erga a cabeça, olhe para cima, olhe para o céu. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você ler lá em Juízes capítulo 6, 11 e 12, você vai perceber que todos corriam e se escondiam de medo dos midianitas. Enquanto todos estavam com medo, correndo de medo, Gideão foi malhar trigo aonde? No lagar. E aí o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eita! A valentia do crente está aqui dentro. Ele não leva desaforo para casa, ele perdoa lá mesmo. Ser valente para perdoar, ser valente para se humilhar. É como se Deus estava dizendo para Gideão: é com esse tipo de gente que eu gosto de mexer. Gente que tem atitude, gente que olha para cima, cabra macho, gente de valor, gente de palavra. A Josué, o Senhor disse: esforça-te, tenha bom ânimo, atitude, coragem, olha para cima, cabeça erguida. Você não é galinha que olha para baixo, você é águia. Glória! Eu estou olhando em cima, a tempestade vai vir, eu vou subir acima das tempestades. Aleluia! Amados, o que faz uma pipa ao savou levantar, você sabe o que é? É a oposição do vento. Eu vou abrir uma campanha esses dias, campanha de oposições. Quanto maior as oposições, maior será as suas bênçãos. Aleluia, queridos. Seja como águia. Seja como águia. Pastor, mas eu estou ferido, não consigo andar. Quem fica ferido perde o melhor de Deus. Você lembra quando Herodes, a mulher de Herodes, Herodias, foi xingada, João Batista chamou ela de prostituta. Foi uma palavra que João Batista deu, e ela ficou magoada, ficou ferida. Aquela palavra entrou no coração dela. Aí depois Herodes resolve encher a pança de cachaça e fica lá altão e falou assim: eu quero que alguém dance para mim. E aí quem que aparece para dançar para Herodes? Salomé, a filha de Herodias. E ela começa lá a dar uns passos, né? Bonito. E aí ele olha assim: rapaz, eu gostei. Olha, eu gostei, Salomé. É o seguinte, se tu me pedires aí a metade do meu reino, eu te dou. Aí ela: mamãe,
a metade do reino, mamãe. Agora nós estamos feitos, mamãe, que bênção. E ela, não peça a metade do reino. Por que, mamãe? O que a senhora quer? Eu quero a cabeça do João, porque ele falou que eu era prostituta. Você está entendendo, amado? Então as feridas, ela obstrui a bênção. E assim ela fez. João Batista morreu, perdeu a sua cabeça. Amados, não deixe as feridas te travarem. Saia da sua barraca. No nome de Jesus, olhe para cima, erga a tua cabeça. No nome de Jesus. Você foi feito para prosperar. Seu lugar é lá em cima. Glória a Deus. Tenha postura de crente. Isso aqui está simbolizado em Lucas 13, de 11 a 13. Jesus encontra uma mulher encurvada e ele a endireitou, ele a aprumou. Em Provérbios capítulo 30, verso 31, o galo é elogiado porque anda ereto, de cabeça erguida, postura diferente. Você não está mais obstruído por limites, por paredes de pano. O céu é o teu limite, as bênçãos estão te esperando, em nome de Jesus. Deus está dizendo a Abraão: mude a tua postura, pare de olhar para baixo. Você não é galinha que vive ciscando da barraca eternamente. Você nasceu para olhar e encontrar as estrelas. A direção do crente é para cima. Colossenses capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz: se fortes ressuscitados com Cristo, ou seja, se a vossa posição, se a vossa postura mudou de morto, que era prostrado, para vivo, que é de pé, Ele está dizendo: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. É para cima que temos que pensar, porque é lá que está o nosso tesouro. Amém, amados? Quantas pessoas são assim? O couro está comendo. Muita coisa está acontecendo. Enquanto isso, muitos estão na praça jogando milhos aos pombos. Não está nem aí. Mude a sua postura, amado. Nós estamos atravessando uma fase cruel no nosso país. Irmã, irmão, reaja. Você está parado, inerte. Você está frio, duro, insensível. Você não levanta mais de manhã para orar. Não ora mais ao meio-dia, não ora mais às 6 horas da tarde, não lê mais a Bíblia, não sonha, fica nessa vida de murmuração, inventa 1000 desculpas. Está quente, não vou mais para o culto. Está frio, não vou mais para o culto. Estou cansado, não vou mais para o culto. Estou com andor, não vou mais para o culto. Estou de cabeça, dor de cabeça, não vou mais para o culto. Nós é pobre, pastor. Nós fala errado, pastor. Nós é de uma igrejinha pequena, pastor. Nós só canta hino da harpa, hino de sangue, pastor. Esses hinos eu não consigo cantar não, pastor. Sai de dentro dessa tenda, venha para fora e olha para o céu. Mude a sua postura em nome do Senhor Jesus Cristo. Senão a bênção passa e você perde a oportunidade de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. O seu melhor está agora por vir. O seu melhor, o momento agora é já. O seu dia é hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Tome atitude hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por último, ele diga assim: conta as estrelas agora, se é que podes. Espera aí, quantos aqui já contaram estrelas quando era criança? Eu já, mas eu tinha um medo, porque alguém me falava que dava verruga. Não era? Se contar, vocês já ouviram isso? Né, Marlene? Dava verruga. Quantas estrelas tem no céu? Eu fiz um estudo aqui, os estudiosos dizem que a olho nu nós somos capazes de ver cerca de 6.000 estrelas. Ao usarmos um binóculo, ainda que seja pequeno, uma luneta, como aquela inventada por Galileu, esse número ultrapassa a 30.000. Existe um telescópio, observatório principal astronômico, Frei Rosário, lá na UFMG. Somos capazes, através dele, de observar mais de 1 milhão de estrelas. Quantas estrelas existem no universo? Segundo alguns estudiosos, vou resumir: 100 bilhões de trilhões de estrelas, e muito mais.
E Deus mandou: filho, conta as estrelas, se é que podes. Se formos contar, gastando um segundo para contar cada uma das estrelas, precisaríamos de mais de 3.000 trilhões de anos para essa contagem. Nenhum de nós, araguainense, tocantinense, brasileiros, do mundo inteiro, nós não chegaríamos a esse número. Passaríamos a vida toda contando e jamais chegaríamos a esse número. Concorda comigo? Agora, qual é o segredo disso, pastor? Para receber a bênção, contar as estrelas? Ou seja, projete sua vida pela ótica de Deus, não pela sua. Você é muito limitado para pensar, para imaginar o que Deus tem para você. Creia na vitória de Deus, creia na possibilidade de Deus fazer coisas grandes, creia no milagre de Deus, creia na possibilidade dessa igreja crescer, creia na salvação de sua casa, creia na prosperidade de seus filhos. Tenha visão, tenha paixão pela obra de Deus, deixa o fogo de Deus queimar o teu coração, conte as estrelas, ore por algo grande, ore por um milagre imensurável. Creia, se seu filho hoje está dando trabalho para você, creia, porque mesmo que ele não venha prestar, mas vai dar um crente, vai ser um pastor, vai ser um profeta, vai ser um pregador, um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Deus disse a Abraão: você vai passar a vida contando bênçãos. É as bênçãos que representam as estrelas, coisas que Deus vai fazer na sua vida, que não vai chegar ao fim. Sai da tua tenda e começa a contar as bênçãos que eu vou pulverizar na tua vida, na tua descendência. Você não vai conseguir contar. Até hoje nós estamos contando. Quando um crente chega aqui para contar uma bênção de cura, é uma estrela daquelas que apareceu para Abraão lá fora. Areica Manás. Eita, ele vai ser grande. Deus é um Deus do impossível. Ele chama à existência coisas que não existem. Deus está dizendo para Abraão: pense grande. Deus está dizendo para Abraão: sonhe grande, projete grandes coisas para a sua vida. Deus está dizendo para mim e para você: creia, creia nisso mais do que em sua respiração. Creia nisso mais do que tudo na sua vida. Creia, enraize a promessa dentro do seu coração e feche com 7 chaves. Você será pai de uma multidão sem fim. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Você que veio aqui hoje à noite, ninguém que esteja carregando o passado em suas mãos terá mãos disponíveis para agarrar as conquistas do futuro. Eu vou repetir. Pode colocar no Facebook essa frase, meu filho, porque foi algo de Deus. Ninguém que esteja carregando o passado em suas mãos terá mãos disponíveis para agarrar as conquistas do futuro. Quando você se compromete e deixa Deus escrever uma nova história na sua vida, as promessas dele poderão atingir a sua descendência. Toda a sua família poderá ser abençoada. Assim como Deus liberou promessas para Abraão, Ele também faz promessas para Isaac, que foi filho de Abraão, e para Jacó, que foi neto de Abraão. Comece a acreditar que as promessas de Deus para a sua vida são infinitas. Pergunte para Deus nessa noite quais os ajustes necessários na sua vida para que uma nova história comece a ser escrita por Deus, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluias. Pessoas que não estão mais no nosso meio, que já partiram para a glória, mas que hoje seus filhos e netos estão aqui, usufruindo da bênção do Senhor, porque essa pessoa fez uma aliança com Deus. Eu quero finalizar dizendo que algumas coisas que acontecem na vida de Abraão podem acontecer também nas nossas vidas. Todo mundo está sujeito aos mesmos problemas. Os acontecimentos em nossas vidas podem ser a crise financeira, pode estar no casamento, a reprovação. Tem gente que depois desses acontecimentos fica amargo, se revolta com Deus, foge da igreja,
Muitas vezes somos como crianças emburradas. Deus nos promete vitória e nós estamos assentados num cantinho emburrados e dizemos: está vendo aí, Deus? Eu estou sozinho, rejeitado. Aí perdemos a bênção e a chance de mudar a nossa história. Hoje à noite, Deus quer ensinar que você precisa sair da tenda, mudar a postura ao olhar para o céu e contar as estrelas, e a conceber coisas novas para a sua maravilhosa vida. Você vai passar lutas, vai sim, mas em todas essas coisas, creia em Deus, creia que Ele vai te conduzir, você em triunfo, com a tua vitória na mão. Um tempo novo está surgindo na sua vida. A vitória é sua pela fé, em nome de Jesus. E ler, Deus tem um tempo novo para você e o Rodrigo. Vocês não vieram aqui à toa hoje, não, porque Deus estabeleceu uma nova história a partir de hoje na vida de vocês. Aleluias. As bênçãos são maiores que a nossa capacidade de contar. Então saia do seu lugar e comece a contar estrelas. Chegou a hora de ampliarmos a nossa visão, não só para conquistarmos coisas maiores, mas para retermos o que já conquistamos. Diga assim comigo: eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Diga assim: eu creio que temos um decreto sobre a minha vida. Diga assim: um grande decreto. O decreto de sermos mais do que vencedores. Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Mais do que vencedor pelo seu amor. Abra suas mãos. Diga assim: Deus mudará a minha história. Muda a minha história. Receba as promessas. Muda a minha Eu vou história. declarar a promessa de Deus para a tua vida. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Receba a primeira promessa: farei de ti uma grande nação. A segunda promessa: eu vou te abençoar. A terceira promessa: eu vou engrandecer o teu nome. A quarta promessa: tu serás uma bênção. E por último, a tua família será bendita. Eita Deus, não receba. se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. O que aconteceu com Abraão? Cadê? Deus tem o melhor O que aconteceu com Abraão? pra mim. Ele recebeu uma palavra, saiu, contou as estrelas Que perdi e foi, obedeceu. não se compara E o que aconteceu com ele? com o que há de vir. As promessas foram liberadas. Deus tem o melhor. As promessas foram liberadas. Fale para o pessoal entrar novamente aí. Fala para Abraão vir. Depois de alguns anos, Abraão retorna para se apresentar ao seu povo. Foi, Aleluias. não se compara com o que há. É o que Deus quer fazer com a sua vida hoje. Deus tem o melhor. Aleluias. Pra mim. Aleluias. Deus tem o melhor pra mim. Venha. E o Vamos que receber a família de Abraão perdido de pé, com palmas. não se compara